6 horas e 10 minutos, agora sim de volta em definitivo com essa edição do Manhã no Ar, nessa segunda-feira, viu? Dia 23 de setembro de 2019. Lembrando desde sempre que você tem canais de interação com a gente aqui no Manhã no Ar. Dá para colocar a nossa página do Facebook, meu diretor, na nossa tela, por favor? A nossa página do Facebook é um local por onde você pode interagir, deixando o seu comentário. Há também, olha, essa é a página, viu? Quando acessar o Facebook é só procurar Manhã no Ar, deixar lá o seu comentário. Há também os canais oficiais da TV A Crítica, tanto no Facebook quanto no Instagram, também no Twitter. E você pode acompanhar lá as postagens da nossa equipe de mídia, onde divulgam, fazem a divulgação dos nossos conteúdos e responde também o seu comentário. Tem sempre alguém, desde as primeiras horas da manhã, quando o programa começa aqui, quando a gente entra no ar, já tem alguém da equipe de mídias acompanhando a gente. Há também o nosso WhatsApp, o canal de interação direta de você para com a gente, não apenas em relação a mandar aquela foto, aquela saudação de bom dia, mas também o seu comentário e a sua informação sobre o que a gente vai trazer como destaque, o que a gente traz ao longo do programa. E hoje a gente tem alguns destaques aí, viu? Nós estamos aqui divulgando, repercutindo a necessidade do Hemoan em relação à doação de sangue. Daqui a pouco a gente faz uma entrevista ao vivo com o governador do estado do Amazonas, que está lá na cidade de Nova York, participando de uma série de eventos em relação ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, reuniões na ONU, reuniões na cidade de Nova York, lá em relação à declaração de Nova York em relação às florestas. Enfim, a gente vai ter essa entrevista ao vivo aqui também. Isso é um assunto do nosso interesse, estritamente do interesse de quem mora na região amazônica, de quem é amazônida, de quem é amazonense. E aí é importante a gente ter a sua opinião, é importante a gente ter o seu posicionamento e também a sua informação. Coloca na tela, por favor, novamente, para as pessoas de casa. Muita gente ainda não sabe o nosso telefone. É o 992912167. É apenas o WhatsApp. Você manda a sua mensagem pelo WhatsApp, a gente vê a sua mensagem, a gente compartilha a sua mensagem aqui para que todos saibam qual a sua opinião, o seu posicionamento, e assim a gente vai constituindo a informação juntos, aproveitando hoje que a tecnologia nos permite fazer isso, né? A televisão, que é um modelo tradicional de fazer notícia, de fazer comunicação, a gente associa com as novas mídias, com as novas possibilidades, e você aí da sua casa que acompanha a nossa programação, tomando aquele café, reunido com a família, ou mesmo fazendo alguma coisa, ouvindo a televisão, de repente pode pegar o celular, porque o celular não sai da mão, né? A televisão a gente nem fica na frente às vezes, mas o celular não sai da mão, no bolso, está o tempo todo ali disponível. Você pode mandar a sua opinião ou a sua colaboração em relação a alguma notícia que nós tragamos, que nós possamos trazer aqui, viu? 6 horas e 13 minutos, vamos começar entrando no noticiário policial. Vamos falar um pouco sobre o noticiário policial e uma coisa que preocupa a todos nós, principalmente os moradores de algumas áreas onde é flagrante a presença do crime organizado, é flagrante a presença do tráfico de drogas, de uma forma que incomoda muito a população, viu? Um homem que supostamente fazia a segurança de um apartamento utilizado por criminosos, supostamente não, ele fazia a segurança, mas a segurança para os bandidos. Ele não protegia, ele não era o vigia do apartamento. Como a gente vê aí os vigilantes contratados para vigiar prédios, coisa e tal, não, era um segurança do tráfico. Este homem morreu durante um tiroteio com a polícia. O caso foi registrado lá no Conjunto Viver Melhor, uma área onde muitas ocorrências desse tipo ocorrem, área inclusive onde muitas famílias são expulsas dos apartamentos por conta do crime. E aí os criminosos ocupam o local e botam seguranças, viu? Neste local, a PM encontrou inclusive drogas e munições. Foi por volta de 6 horas da manhã, quando os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano chegaram no conjunto residencial Viver Melhor para apurar algumas denúncias que os policiais haviam recebido durante toda a semana de que alguns traficantes estariam tomando
conta ali de alguns blocos e teriam expulsado alguns moradores. No momento que os policiais chegaram lá, um olheiro que estava tomando conta de um dos apartamentos revidou, começou a atirar contra os policiais. Os policiais não tiveram outra escolha e revidaram essa ação injusta. Foi quando esse suspeito acabou morrendo. Mas os policiais ainda chegaram a prestar socorro a esse suspeito. Ele estava em posse dessa arma de fabricação caseira, que justamente, né, tenente, é uma arma de grosso calibre aí. Vocês chegaram e já foram surpreendidos por tiros? Nós, ao chegarmos nesse bloco, provavelmente esse elemento aí estava fazendo a segurança do bloco, tendo em vista que foi recebida uma informação que eles estavam tomando os apartamentos, né, ou outros já tinham tomado os apartamentos de pessoas que moravam naquele local e estavam guardando entorpecente e armamento. Ele, ao avistar as equipes, entendeu, fez a escolha dele de partir para cima dos policiais, efetuando disparos. Na esperança de repente de inibir o policial, fez esse disparo. Ao fazer o disparo, a equipe revidou a justa agressão e alvejou. Feito o socorro até o hospital, ele ainda chegou com vida, só que veio a falecer. Tenente, é uma ação bem costumeira ali dos traficantes quererem tomar conta de alguns apartamentos. Isso tem se tornado frequente ali no conjunto Viver Melhor, né? Eles estão agora com essa ideia aí de querer dominar o mundo, né? Mas não vai acontecer. Eles estão nesses prosamins, no Viver Melhor, nas etapas do Viver Melhor, tentando inibir a presença da polícia utilizando os apartamentos. Porque com a presença deles nos apartamentos fica mais fácil eles visualizar um policial, uma viatura policial chegando no local. Então eles estão tentando tomar os apartamentos, né, utilizando da ameaça, né, expulsando moradores. E aí no Viver Melhor está sendo rotina para eles essa situação, né? Porém, se a população continuar denunciando, continuar colaborando conosco, essa palhaçada deles vai acabar. E precisa acabar mesmo, e a população pode continuar denunciando sim. Olha o número da Rocan, 9280-7574. A Rocan não tem uma área delimitada para atuar. Em qualquer área da cidade você pode entrar em contato com essa força especializada da Polícia Militar, que eles vão lá checar a denúncia. Agora aí na reportagem você deve ter visto o policial manipulando esta arma aqui feita artesanalmente, feita em casa. Nem por isso ela deixa de ser uma arma efetiva. Se pressionar os cartuchos contra os pinos que tem aqui do início, naturalmente esse cartucho vai ser deflagrado. Agora, para você ver o risco, né? Sem qualquer perícia, não dá para ter precisão nesse tipo de acionamento, o que torna muito perigoso, não apenas para quem diante de uma operação policial como foi essa daí, mas na utilização disso durante o crime, porque isso foi feita para criminosos realizarem assaltos, para fazer a segurança aí dos locais que eles invadem, que expulsam as pessoas que invadem, para fazer a segurança e representa um risco imenso para todo mundo que de repente possa se ver na frente de uma arma como essa, viu? E também lá no conjunto Viver Melhor, uma mulher foi presa com uma arma de fogo dentro de um dos apartamentos. No momento da abordagem policial, a suspeita estava consumindo entorpecente. Ela assumiu que a arma pertencia a ela mesma. Luana Tavares da Silva, de 24 anos, tem pouca idade, mas já é bem conhecida pela polícia. Ela foi presa lá no conjunto residencial Viver Melhor durante a Operação Raio da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. No momento que os policiais chegaram em um dos apartamentos, a Luana estava consumindo entorpecentes e durante a revista pessoal os policiais encontraram uma arma de fogo com a Luana. A Luana que já foi presa pela Polícia Federal e também já tentou entrar dentro do presídio com drogas escondidas dentro de bananas. Foi isso mesmo, né, tenente? É uma velha conhecida aí da polícia. Ela é uma brincante, né? Ela já tem algumas passagens aí pela polícia e assume, a maior cara de pau assume que
são coisas da vida dela, né? Então, ela mais uma vez foi presa por meio da Rocan, né? Nós tivemos essa operação, a operação denominada Raio, no Viver Melhor. E como haviam denúncias de elementos que estavam portando armamento, tomando os apartamentos no local, foi feita aí a diligência, né? A ida para a checagem. E ao chegar no apartamento indicado na denúncia, ela estava consumindo entorpecentes e com esse armamento lá sob sua guarda. Tenente, ela falou algo relacionado a essa arma, de quem seria, se ela estaria guardando para alguém ou se era dela mesmo para se proteger de algum desafeto? Ela alegou ser dela o armamento, né? Disse que era um armamento que estava sob a posse dela e não fez indicativo de outra pessoa. Porém, a gente sabe que da maioria das situações, geralmente quando a mulher assume, já tem uma passagem, assume por conta de outra pessoa, né? Um namorado, um ex-marido e assim por diante. Obrigada, tenente, pelas informações. Depois disso, os policiais da Rocan deram voz de prisão para a Luana Tavares. Ela foi trazida aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, na zona norte da capital, para todos os procedimentos legais e mais uma prisão para o currículo da Luana. A gente sabe que grande parte das mulheres que entram para o mundo do crime geralmente são cooptadas pelos companheiros ou por algum familiar muito próximo. No caso da Luana aí, a gente percebe que ela pode ser que tenha entrado nesta vida porque alguém favoreceu, porque alguém a seduziu ou porque alguém a introduziu, mas naturalmente ela continua não apenas cometendo crimes, mas também consumindo a droga, como foi encontrado no momento da abordagem policial. E sem problema nenhum assume, não, a arma é minha, sem problema nenhum. Para alguns criminosos isso parece até que é uma vantagem, né? Ah, eu tenho uma arma, eu sou bandidão, eu sou perigosão. Geralmente os machos procuram fazer esse tipo de afirmação ou de autoafirmação. Infelizmente, neste caso, nós estamos vendo uma mulher, uma moça, né? As mulheres já são maioria nas universidades, estão cada vez mais assumindo postos de trabalho de confiança, ou pelo menos os postos mais altos, estão ocupando o espaço que realmente é delas na sociedade. Infelizmente, esse caso mostra um espaço sendo ocupado de uma outra forma e que, infelizmente, nós temos acompanhado um crescimento, sim, que é justamente o posicionamento ou o aumento de mulheres envolvidas com o crime. Neste caso aqui não tem drogas, mas onde tem arma, onde tem consumo de drogas, o tráfico, com certeza está sempre ali associado, né? E é um problema porque esse tipo de situação aqui tem terminado aqui na cidade de Manaus em desfechos como este que a gente vai trazer agora. Um homem morreu vítima de atentado lá no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Segundo a polícia, ele foi atingido com 9 tiros. 9 tiros. Chegou a ser encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu. Um homem identificado apenas como Japa deu entrada aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, suspeitos ainda não identificados passaram na rua 211, no núcleo 16 da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, e realizaram diversos disparos contra a vítima. Ainda conforme os relatos dos policiais, de acordo com os testemunhas, pessoas ouviram na região pelo menos 16 disparos. Aqui na unidade hospitalar, nós confirmamos que desses 16, 9 atingiram essa vítima que foi a óbito aqui na unidade hospitalar e teve o corpo removido pelo Instituto Médico Legal. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros trabalha para identificar os suspeitos de cometer esse crime. É muito trabalho para especializado em homicídios e sequestros. São muitas mortes, né? A cada fim de semana a gente contabiliza aí muitas mortes, sem falar naquelas que ocorreram ao longo da semana, e a gente está sempre fazendo essa cobertura, está sempre trazendo isso aqui, sempre no local está lá alguma equipe da especializada em homicídios que de fato precisa dar essa resposta. Todos esses crimes precisam ser investigados. Agora,
deixa eu trazer aqui uma outra situação. Coloca lá aquele flagrante do bairro Alvorada, em que uma mulher é assaltada na rua. A gente tem as imagens aqui. Olha só, a senhora está caminhando e aí passa o motoqueiro. O motoqueiro intercepta, anuncia o assalto e ocorre com esta senhora, como você acompanha nas imagens, o que ocorre em Manaus todos os dias, em todas as áreas da cidade. Não é só na Centro-Oeste, não. Isso aqui é Alvorada, é a região Centro-Oeste da cidade de Manaus. Não é só lá no Centro-Oeste, não. É no Oeste, no Norte, no Leste, no Sul, no Centro-Sul. Em todas as zonas de Manaus, esta cena, este flagrante que estamos trazendo aqui, ocorre. E muita gente, toda vez que vê um motoqueiro na rua, já fica desesperado. Quando vê dois, então, em cima de uma moto, aí é o desespero maior. E você vê, olha a naturalidade, parece que o cidadão está indo, é abordado e o cara age como se tivesse total direito de fazer o que está fazendo. Quem não tem direito aqui, neste flagrante que nós estamos vendo, é o cidadão, a cidadã no caso. Não tem direito de ir e vir à luz do dia, não é à noite, nós não estamos falando de uma rua escura, nós estamos falando de uma situação durante o dia. Cadê o direito, cadê a possibilidade que essa cidadã deveria ter de sair de casa e voltar para casa, ou ir para o trabalho, e fazer qualquer coisa? Caminhar pela rua, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do simples fato de caminhar pela rua, com paz, com tranquilidade. Isso, infelizmente, esta cidadã não pôde fazer neste dia. Imagina como ela está agora. Quem já passou por essa situação se identifica. Quem já passou por essa situação aqui sabe do que eu estou falando. Quem já ouviu o que esses caras falam quando cometem esses crimes, as ameaças que ele faz, porque ela não tira as coisas, nenhuma vítima tira as coisas da bolsa e entrega para o criminoso de bom grado, não. Nenhuma vítima vai tirar o celular que pagou com 10, sei lá quantas prestações, e entrega para a mão do outro assim, de boa não. Ah, pega meu celular de presente para ti, meu filho, vai te... Não é assim, não. A pessoa recebe ameaça. Vamos assistir essa reportagem, vamos assistir, por favor. Todos os dias na capital amazonense, assaltos são registrados e as pessoas ficam à mercê. Por volta das 7h13, uma mulher caminhava aqui na rua 13 do Alvorada 2, zona centro-oeste de Manaus. Ela vinha do trabalho dela, aqui mesmo da rua 13. Caminhava aqui mesmo, neste ponto onde estou. Foi quando ela simplesmente não esperava a ação de um criminoso. Um homem vinha em uma moto de lá para cá. Ele abordou a mulher. Armado, ele pediu o celular dela. Ela, desesperadamente, abriu a bolsa e entregou ao bandido o celular dela. Ele pegou o celular e foi embora naquele rumo aqui da rua 13, sem ser identificado. A placa da moto deste homem que estava aqui cometendo esse ato de criminalidade é OAO 4751. Ela não tem registro ou alerta de roubo ou furto. Mas se você reconhece este homem, denuncie no 181 que a sua identidade será mantida em sigilo. Olha, esse não é o único caso que a gente tem desse tipo aqui, não. Tem outro vídeo também da próxima reportagem que a gente vai trazer. Nesse caso é uma aluna. Uma aluna indo para a escola, é o que alunos fazem, né? Ela também teve o celular roubado. Olha, esse aqui é o motoqueiro, passou o primeiro registro. Olha lá, aluna, caminhando na rua, indo para a escola, durante o dia, tá? Durante o dia. Não é, repito, a vítima não se colocou numa situação de vulnerabilidade, né? Quando você sai à noite, tarde da noite em casa, está assumindo o risco, e o cara vai parar a moto do lado de lá, pronto, fez a abordagem, cometeu o crime. Fez a abordagem, cometeu o crime.
Isso aqui é Novo Aleixo. Isso aqui é Zona Norte. Ainda há pouco a gente estava na zona centro-oeste da cidade. Agora nós estamos na Zona Norte da cidade. Uma adolescente de 16 anos, no outro era uma senhora. Amanhã vai ser quem mais? Depois de amanhã vai ser quem mais? Você, a sua mulher, sua filha, seu filho? Essa aqui é a realidade. Você quer ver? Você quer ver uma coisa? Se eu perguntar, se eu pedir para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão assistindo o programa agora, mandarem para a gente um relato de quantas vezes já foi assaltado na frente de casa, na porta de casa, na rua de casa, no bairro, ou que teve um vizinho, um filho, uma prima, uma irmã, você vai ver a quantidade. Vamos fazer isso, meu diretor? Vamos fazer isso? Vou perguntar das pessoas que já foram. Vamos ter uma ideia aqui dos bairros da cidade de Manaus onde ocorre esse tipo de crime, para ver se é só no Novo Aleixo ou se é na Alvorada. Manda aí a mensagem de quando, mas tem que ser recente, de quando você foi assaltado assim, por um motoqueiro que te abordou, levou o celular, ou a bolsa, ou seja lá o que for. Está aí na tela o número da nossa interação, 992912167. Manda aí o teu relato de quando foi, para a gente ter uma ideia aqui de como esses crimes estão acontecendo na cidade de Manaus. Porque pode parecer que é um caso isolado, pode parecer que a gente está trazendo aqui reportagens isoladas, porque, quer fazer showzinho, quer espetacularizar as coisas, quer tornar a situação grave. Mas se você acha, se isso tem acontecido com você aí no teu bairro, na tua comunidade, manda mensagem pra gente. Manda mensagem pra gente. Eu até peço para você se identificar. Eu sou o fulano. E diz aí a situação que você viveu, quando você viveu. Solta essa reportagem aí para a gente entender melhor esse caso, por favor. Muitas jovens saem cedinho da manhã todos os dias para ir à escola, em busca de dias melhores. Tem virado rotina. Só que também sair de casa cedinho tem se tornado um perigo. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança aqui na Rua 21, no bairro Novo Aleixo, Mutirão, zona norte da capital. A jovem de 16 anos caminha aqui nessa Rua 21. Só que chegando quase lá na esquina, ela foi abordada por um suspeito que estava em uma motocicleta. No momento que ele se aproximou, ele levantou o capacete e disse a ela: "Passa o celular". A jovem de 16 anos ficou bastante nervosa no momento desse assalto. Aí, a partir do momento que eu passei o celular, ele mandou eu caminhar rápido também. Ele falou: bora, vai, que era pra mim andar, né? Que eu não podia ficar parado, senão alguém ia perceber que eu estava sendo assaltada. Depois de levar o celular da adolescente, esse suspeito fugiu, subindo a Rua 38 e não foi identificado. Depois disso, ela retornou para a sua residência chorando, contando aos pais o que havia acontecido. Foi aí que eles foram à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Através do GPS, eles verificaram que o celular estava bem próximo ali à bola da grande circular. Mas eles não conseguiram ir até o local para tentar pegar esse suspeito. Eu estava muito nervosa, fiquei muito abalada com a situação. E eu não consegui ir para a escola, eu cheguei em casa, avisei para meus pais que tinha sido assaltado. Aí depois eu chamei meu pai e a gente foi fazer a denúncia, o boletim de ocorrência. A rua bastante deserta atrai os criminosos todos os dias. Esse não é o primeiro assalto que acontece aqui na Rua 21, no bairro Novo Aleixo. Nossa equipe de reportagem já fez outras matérias aqui próximo. O horário de agir desses suspeitos geralmente são os mesmos, entre 6h30 da manhã e 7 horas, e 6 horas da tarde e 7 horas. O momento de troca de turno dos policiais militares. Os moradores aqui do bairro Novo Aleixo, da Rua 21, estão cansados de tantos assaltos que estão acontecendo nos últimos dias. Ele está muito violento, né? São vários assaltos, só, por exemplo, aqui nessa rua, toda semana é caso de assalto, é roubo de celular, isso e aquilo, então tá difícil, né? Por exemplo, a gente não vê uma viatura passar aqui na rua, né? Aqui, por exemplo, a gente sabe que deu 6 horas, 6h30, né? É assalto, depois das 6 horas
tarde, entre 6 e 7 horas é assalto e ninguém faz nada, né? E essa, tipo assim, impunidade, né? De a gente ficar... A gente sai, tipo assim, com medo. E ninguém faz nada, essa é a impressão que o cidadão tem. E ninguém faz nada. E quando faz, pasme, quando faz, muitas vezes beneficia o próprio assaltante. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, em relação a furto de celular, não a roubo, não a assalto, a furto, que aplicou o princípio da insignificância a um caso específico. Em que um homem furtou um celular de R$90, o Ministério Público pediu a condenação dele, 1 ano e 10 dias de multa. Isso passou por todas as instâncias. A defesa desse homem foi em todas as instâncias, passou do STJ, chegou no STF. E no STF os ministros decidiram, primeiro o relator Lewandowski decidiu aplicar o princípio da insignificância, apesar de o homem lá ser reincidente, do criminoso ser reincidente. Aí, qual é o problema disso? Por que eu estou falando isso? O que isso interessa para a gente? Porque no momento que o STF o Supremo toma uma decisão dessa, é vinculante. Todos os órgãos da justiça que estão abaixo do STF adotam esse mesmo procedimento. Esse é o nome, que é uma decisão vinculante. Foi lá em cima, se a cabeça fez isso, todo o corpo tem que agir da mesma forma. Então o juiz, vendo uma imagem dessa, ou como no crime anterior, dá para a gente recuperar aquele roubo lá do Alvorada, por favor, meu diretor? O vídeo lá do Alvorada, daquela senhora que foi roubada no Alvorada. Um juiz vendo uma imagem dessa, digamos que o Ministério Público ou que a polícia coloque o vídeo como parte da prova. O suspeito foi identificado, foi indiciado, ocorreu todo o processo, chegou lá na justiça. De repente a justiça, o juiz, olha isso aqui, olha o vídeo do assalto. E no vídeo e nas imagens não aparece uma arma. Nas imagens não dá para ver o que está sendo dito. Nas imagens só mostra o cara parando a moto e a vítima entregando o celular. Aí a justiça diz, não, já tem uma decisão do Supremo, aplica aí o princípio da insignificância, libera esse cara. Não foi crime violento. Olha aí, ó, o cara chega, a gente não está vendo ele puxar a arma. Ele chega, é como se eles tivessem batido ali um papo, trocado uma conversa, e ela de muito bom grado entregou lá o celular. Muitas vezes é isso, o que acontece é isso. Aí a vítima acaba como sendo culpada, assumindo a culpa. Ou o prejuízo, porque é sempre assim. Mesmo no caso em que o criminoso é responsabilizado, muitas vezes a vítima não recupera o bem e o criminoso não é constrangido, não é obrigado a pagar. É uma situação muito complicada, viu? Ninguém faz nada, como falou o entrevistado de ainda há pouco, e quando faz contra o cidadão. Obrigado, meu diretor, por recuperar a imagem. Vamos seguir aqui com a reportagem, 6 horas e 38 minutos. Fiéis de uma igreja lá no bairro Grande Vitória, na Zona Leste, não aguentam mais conviver com os assaltos constantes e furtos também, viu? Até porque a igreja da comunidade já foi furtada 3 vezes. 3 vezes. E o alvo dos criminosos são sempre os instrumentos musicais, os instrumentos e os equipamentos de som utilizados nos cultos. Essas pessoas pedem mais policiamento no local. Bem-vindos à casa do Senhor, um lugar de muita devoção e respeito, um lugar sagrado. Pelo menos deveria ser, mas infelizmente, hoje em dia, os criminosos estão tão ousados que nem as igrejas eles respeitam mais. Prova disso é o que ocorreu nesta igreja que fica na rua Normandia, no bairro Grande Vitória, zona leste da capital. Este local, segundo informações do pastor, já foi alvo de furtos pelo menos 3 vezes em um curto período de 2 meses. O pastor acredita que 2 homens invadiram esta igreja e levaram várias caixas amplificadoras. Inclusive, a única coisa que resta por aqui é esta caixa que estava trancada nesta sala e essa bateria e as baquetas. Inclusive, nos outros furtos, os suspeitos levaram violões, teclados, mesas de som, o que fez os fiéis desta igreja até pensarem que esses suspeitos poderiam estar formando uma banda. Brincadeiras à parte,
o assunto aqui é muito sério, porque o pastor não aguenta mais esta onda de crimes. Já aqui no pátio da igreja, nós conseguimos ter uma dimensão de como os criminosos agiram. A gente percebe que o muro não tem cerca elétrica, não tem arame farpado, não tem cascalhos de vidro, ou seja, isso também acaba facilitando a entrada dos suspeitos. Aliás, quem vai imaginar que criminosos vão ter a cara de pau de pular um muro de uma igreja para furtar? Inacreditável. Os suspeitos, assim que entraram, se aproximaram desta janela aqui. E aí que entra a engenharia do mundo do crime. O ladrão passeia por todas as modalidades de profissões. Por isso, ele conseguiu desparafusar esta janela aqui de vidro, conseguiu passar um canivete nesta parte que é colada com silicone e aí conseguiu arrancar a janela. A partir daí, ele pulou, o comparsa provavelmente ficou aguardando aqui, porque para carregar todos esses materiais é praticamente impossível que esse criminoso tenha agido sozinho. Nós vamos conversar agora com o pastor João para saber de fato o que ele acha de toda essa situação e o que ele quer que seja feito aqui nesta igreja. Eu venho a público fazer um clamor às nossas autoridades. Eu sei que há uma deficiência, não por parte dos nossos policiais, né, que trabalham com afinco, mas à noite seria mais apropriado a ronda no bairro. De dia quase não há incidência de roubo, mas à noite, onde todo mundo se recolhe devido ao medo de assalto, dessas coisas, então as igrejas, as casas ficam muito aí aleatórias, muito expostas, sem segurança. Como no nosso caso aqui de nosso templo, que em menos de 2 meses já deram prejuízo de 10 mil. E eu quero também fazer um clamor à comunidade, se alguém viu, alguém sabe de alguma coisa, comprou um violão, comprou uma mesa de 10 canais, caixas de som, teclado Cássio, vou deixar meu telefone com vocês, informe para mim, tá? Essa pessoa não vai ser identificada, a gente vai buscar, se Deus quiser, onde tiver esse negócio. Aqui na minha mão eu tenho uma relação de todo o material que foi furtado desta igreja nas 3 vezes em que criminosos invadiram aqui o local num curto período de apenas 2 meses. Olha só, uma mesa de 10 canais, um equalizador, um amplificador, um violão, caixas de som, além, é claro, do teclado. O que restou realmente foi somente a bateria e as baquetas. As pessoas não aguentam mais essa onda de furtos aqui nesta igreja. Isso porque também está prejudicando os fiéis. Esse caso foi registrado no 4º Distrito Integrado de Polícia, assim como todas as vezes que ladrões invadiram esta igreja. Infelizmente, o local não tem câmeras de segurança, o que pode dificultar um pouco o trabalho da Polícia Civil, mas fica o apelo de pessoas de bem que estão cansadas de serem furtadas por criminosos que não têm nada de bom para agregar na sociedade. Eles vão agora ficar aguardando uma resposta para saber de fato até quando vão ter que aguentar essa situação. E a gente sabe que nas igrejas tudo é feito na base da contribuição. As pessoas estão reunidas em torno da fé, a fé que os faz congregar, e por conta desta fé contribuem, por meio da oferta, do dízimo, seja como for, é sempre um trabalho coletivo. E o sujeito invadir uma igreja não é só um desrespeito à fé, mas é um desrespeito a esse esforço da comunidade, é um desrespeito a um grupo, a uma determinada coletividade. E aí a gente reforça o apelo dessas pessoas por segurança e também o apelo para quem de repente compra instrumento ou aparelhos de som ou equipamentos de som sem a origem. De repente você está ajudando criminosos a fazerem isso aqui, a roubarem da igreja. E para quem tem fé, tem gente que não gosta, tem medo de castigo, coisa e tal. Pois é, então presta atenção aí, você que é receptador, é um crime. O receptador é um criminoso. Se você compra o equipamento sem saber de onde vem, sem se preocupar, porque acha que não sabe de onde está vindo e, portanto, não é responsável sim. E se a polícia chegar até você, você vai responder
criminalmente, pelo prejuízo que está dando, pelo crime que está cometendo, prejuízo a uma comunidade, enfim. Lá no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital, um homem morreu durante um assalto a um mercadinho. A vítima reagiu às agressões do assaltante e foi baleada. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento. Nas imagens, a vítima aparece sentada em frente ao comércio com outro colega. Os criminosos chegam rapidamente em uma moto. Os homens são rendidos e levados para dentro do comércio. Um dos criminosos agride Rui Coelho Campos com empurrões e tapas. O rapaz reage e leva um tiro. A dupla de assaltantes foge levando dinheiro e pertences das vítimas. Nas imagens, ainda é possível ver Rui levantando, mas em seguida desmaia. Esse latrocínio, roubo seguido de morte, foi exatamente às 6h57 neste mercadinho aqui na Rua das Papoulas, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O Rui Campos, de 26 anos, foi agredido várias vezes por um dos criminosos e por isso acabou tomando essa atitude de reagir, acabou sendo alvejado, é levado ao Platão Araújo, mas não resiste ao ferimento e acaba morrendo. A Polícia Militar foi até o local, né, dessa ocorrência, mesmo que a vítima já não se encontrava mais, porque ela foi levada por populares até o hospital. E as informações que foram obtidas que 2 elementos de uma motocicleta, né, chegaram no estabelecimento onde a vítima se encontrava em frente, adentraram o estabelecimento anunciando o roubo. No momento aí que a vítima acabou reagindo, né, à ação aí dos meliantes e foi alvejada com um disparo de arma de fogo na altura do pescoço. A orientação que a gente dá à população é de não reagir, né, numa situação dessa de roubo, até porque, na maioria das vezes, os meliantes estão sob efeito de entorpecente, a gente não tem como a gente prever a reação deles. E essa é a cena comum que a gente vê em muitos bairros aqui de Manaus. Os comerciantes estão atrás das grades, enquanto os criminosos estão aí, praticando crimes. É revoltante assistir uma cena como essa, né? É revoltante ver uma cena como essa. Olha, o sujeito sentado na frente do mercadinho, constrangido a entrar. Na reação aqui ele é atingido e na sequência ele vai cair aqui na imagem. Ele vai caminhar, ó, já está cambaleando e aí cai na frente do mercadinho. Quem está caindo com ele também somos todos nós. Sociedade amazonense, a sociedade manauara. Está morrendo aos poucos, perdendo para essa criminalidade. Perdemos mais um jovem aí, mais um jovem. É uma família chorando por alguém que não fez por merecer. Alguém pode dizer assim, mas ele reagiu ao assalto. A orientação das autoridades é não reagir. A orientação das autoridades é não reagir. Mas ele morreu porque alguém atirou nele. Um criminoso foi no local e atirou nele. Foi por isso que ele morreu. Ele não morreu porque reagiu. Morreu porque mataram. Mataram porque quiseram matar. Porque foram lá dispostos a fazer isso. Porque estão nas ruas armados e dispostos a matar, a tirar a vida dos outros. A tirar a vida de qualquer um que se negue a entregar um celular. A tirar a vida de qualquer um que se negue a entregar o que quer que seja. Do contrário, ele continuaria sentado na frente do mercadinho. No contrário, ele estaria em casa agora assistindo Manhã no Ar com a gente. Do contrário, seria isso. Os responsáveis por esta morte são esses 2 homens que chegam armados no estabelecimento. Foram esses 2 homens que atiraram nesta vítima. Eles são os responsáveis. Corresponsáveis com isso são as pessoas que estão no comando. São as pessoas que deveriam estar protegendo a população ou pensando em proteger a população. Também são responsáveis. Responsáveis por essa situação somos todos nós, quando não pensamos na hora de escolher quem vai nos representar, quem vai estar cuidando das leis, quem vai estar cuidando da coisa pública. Nós somos responsáveis, é por isso que eu digo, com a morte dele, morre um pouquinho da nossa sociedade, um pouquinho da nossa esperança numa sociedade melhor, com menos violência, com um pouco mais de paz. Com um pouco mais de paz.
Lá no bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste, um homem de 34 anos foi preso por agredir, estuprar e manter em cárcere privado a própria ex-mulher. Segundo a polícia, a vítima foi abordada pelo suspeito na rua e essa mulher foi obrigada a seguir com ele. O suspeito chegou a ser agredido pela população depois que isso tudo foi descoberto, até a chegada da polícia. Madrugada movimentada na zona leste da capital. Era por volta das 3 horas da madrugada, quando os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento de rotina. De repente, uma informação via rádio. Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Um homem estaria sendo agredido pela população. Os PMs, é claro, foram até o endereço citado na denúncia para checar a veracidade dessa informação. Assim que chegaram no local, realmente constataram que um homem de 34 anos estava sendo bastante agredido pelos moradores da área. Eles então começaram a questionar para saber o motivo das agressões, se ele estava roubando ou se tinha cometido algum outro crime. E aí, a surpresa, este homem de 34 anos estuprou a ex-esposa. Ele entrou na casa dela, a manteve, inclusive, em cárcere privado. Depois disso, teve relações sexuais à força com ela e a agrediu bastante. Os PMs, naquele momento, então, resolveram parar as agressões e encaminharam todos os suspeitos para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Tanto as testemunhas quanto o agressor, que entrou na casa da ex-esposa, a estuprou e a agrediu com tanta violência. A viatura, ao chegar ao local, se deparou lá com um cidadão bastante machucado e, de acordo com a vítima, ela relatou à guarnição que havia sido abusada sexualmente pelo seu ex-companheiro. Estava separada há bastante tempo, o cidadão, mas ele não aceitava a separação e que encontrou com ela em via pública, né, e levou para um local, aí cometeu a violência. E posteriormente, quando ela conseguiu sair do local, denunciou o ex-marido, né, pelo abuso e foi detido por populares, né. Depois foi encaminhado ao Platão Araújo para cuidados médicos. Em seguida, levado ao 14º DIP para procedimentos cabíveis. O cara acha que porque foi casado com a mulher, acho que tem direito, qualquer direito sobre ela. Acho que porque por uma vez teve algum tipo de relação, tem o direito de manter relação sexual com ela a hora que quiser, mesmo contra o consentimento dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é estupro. Estupro é crime. E esse aí vai responder pelo crime, viu? E o roubo de um carro lá no conjunto Colina do Aleixo, no bairro São José Operário, na zona leste de Manaus, terminou com um suspeito morto e com outro preso. Deixa eu falar com a Tamires Clare sobre este caso. Oi, Tamires, muito bom dia para você. Explica pra gente como foi que ocorreu esse crime aí, quem é que foi que morreu nessa história, que informação você tem pra gente, por favor. Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com as informações repassadas pela polícia, né, pelos policiais que atenderam essa ocorrência, que são da 27ª Companhia Integrada, eles disseram que havia 4 homens dentro desse carro roubado. O carro tinha sido roubado lá no Novo Aleixo e esse grupo foi preso lá no São José, tudo ali na zona leste da cidade. E de acordo com a polícia, na hora que eles abordaram o carro, que já tinham identificado que era roubado, um dos rapazes que estava dentro apontou uma arma para os policiais e aí, ainda de acordo com as informações da polícia, eles tiveram que revidar. Um desses tiros que foi disparado pela polícia acabou acertando um dos suspeitos que estava dentro do carro, que é o Ronald Luiz da Silva Pereira. Ele tinha 16 anos. Além dele, um outro suspeito também ficou ferido, mas esse suspeito ainda não foi identificado. Ele foi levado ao hospital para ter atendimento médico. Aí a polícia conseguiu, na verdade, prender um desses 4, que foi o Enos de Souza Xavier, de 21 anos. O 4º suspeito fugiu e a polícia não conseguiu identificá-lo ainda. Mas a polícia disse ainda também que teve 2 outros homens que foram presos
nessa ação policial, eles estavam em outro carro e, de acordo com os policiais, eles davam suporte às ações criminosas desse primeiro grupo de 4 pessoas que foi abordado ali no início dessa ação. Então, esse veículo que foi roubado, de acordo com a polícia, é de um motorista de aplicativo e ele agora já pôde ter de volta esse veículo depois dessa ação policial. Emanuel? Tamires, tem um outro homem também que foi morto lá no Distrito Industrial 2, na Zona Leste também. Tu tem detalhes sobre esta morte aí, Tamires? Tenho sim, Emanuel. Esse homem ainda não foi identificado. De acordo com a polícia, o corpo dele foi encontrado por motoristas que passavam e viram que tinha simplesmente um corpo parado no meio da rua. E isso aconteceu ali na Rua 4, no conjunto Colina do Aleixo. Desculpa, eu confundi os endereços. Foi na Travessa Castanheira, no Distrito Industrial, na Zona Leste da capital. E aí, de acordo com a polícia, ele tem entre 20 e 25 anos, né? E o que chama a atenção é que ele tem uma cicatriz bem grande no lado esquerdo do peito, de cerca de 15 centímetros. Ele estava com uma blusa do Flamengo e também com uma bermuda colorida nas cores azul, vermelho e amarelo. Então, quem tiver informações sobre quem possa ser essa pessoa, o corpo já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que aguarda agora a identificação da família. Emanuel? Deixa a gente ir para o interior agora, Tamires. Tem um outro caso que eu gostaria que você trouxesse essas informações para a gente. É de uma mulher que foi encontrada com mãos e pés amarrados, isso lá no Careiro Castanho. É isso mesmo? Pois é, Emanuel, essa moça também ainda não foi identificada. E como você disse, o que chama atenção nesse caso é realmente a forma que ela foi encontrada. Ela estava boiando ali na orla do Careiro Castanho e, de acordo com as testemunhas, ela já estava amarrada também com a cabeça, tudo junto ali. Então, ela foi encontrada, a polícia foi lá até o local. A polícia lá do município de Careiro Castanho também já investiga o caso, mas ainda não se sabe quem é essa mulher que foi encontrada lá dessa maneira brutal, Emanuel? Né? Associados a isso, a vítimas encontradas com pés e mãos amarrados. Tamires, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a te chamar novamente para você participar com a gente aqui ainda na edição de hoje do Manhã no Ar, tá bom? Vamos fazer um intervalo? A gente faz o intervalo. Antes, deixa eu me despedir dos nossos ouvintes da rádio, das pessoas que nos acompanham pela FM O Dia, pela 93.1. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Amanhã a gente está de volta aqui das 6, sempre de 6 às 7, na rádio. Na televisão, não. Na televisão a gente segue até às 8h30 da manhã e daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com o governador Wilson Lima, direto dos Estados Unidos, onde ele participa de uma série de eventos sobre preservação ambiental e você confere com a gente aqui uma entrevista exclusiva. A gente vai saber o que o governador está fazendo em Nova York daqui a pouquinho, depois do intervalo.